Olá, vamos trabalhar nesta aula um conteúdo de aceleração escalar média. Então, para nós trabalharmos o conteúdo de aceleração escalar, nós temos que ver que a aceleração é a variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo. Ou seja, o que seria a aceleração? Quando você está acelerando o carro, quando o carro está em movimento e ele está andando para frente com velocidade positiva, ele está acelerando. Se você estiver freando o carro, ele está desacelerando. E para mim encontrar a aceleração, eu preciso encontrar a variação da velocidade dividido pelo tempo. E o que seria a variação da velocidade? Que é chamado variação da velocidade escalar. Ou seja, quando eu quero encontrar a variação da velocidade, é a velocidade final menos a inicial. Ou seja, se o determinado veículo passa com a velocidade de 10 km por hora e após um determinado intervalo de tempo ele está a 40 km por hora, então é só pegar 40 km por hora menos 10 km por hora que vai dar 30 km por hora. Esse é a velocidade, ou seja, que está entre a parte final e a inicial, tá certo? Então nós temos aqui a variação da velocidade, que é a velocidade final menos a inicial, e nós temos o intervalo de tempo. Então, o que seria o intervalo de tempo? Seria o tempo final menos o inicial. Ou seja, se começou a determinada velocidade às 0 horas e parou às 2 horas, então significa que é o tempo final menos o tempo inicial, tá certo? E nós temos aqui então o seguinte, sempre que eu quiser encontrar a aceleração, eu vou ter que trabalhar a variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo, tá certo? E quando eu não tenho a velocidade é o espaço percorrido dividido pelo tempo. Vou passar aqui um exemplo. Então, nós temos aqui um exemplo. Determine a aceleração que um veículo deve imprimir para variar a sua velocidade de 0 a 108 km por hora em 6 segundos. Então, eu quero que vocês forneçam a resposta em metros por segundo ao quadrado. Primeiro, tem que observar que a aceleração média, que seria a aceleração, seria a variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo, tá certo? E o que seria então a variação da velocidade? Variação da velocidade é velocidade final menos velocidade inicial. E o intervalo de tempo é o tempo final menos o tempo inicial, tá certo? Agora, pessoal, se eu tenho aqui quilômetros por hora, olha, 108 quilômetros por hora, eu vou dividir por 3,6, porque essa variação, toda vez que eu tenho quilômetros por hora, que é transformar em metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Se fosse ao contrário, eu iria multiplicar. Então, quanto que vai dar essa variação? Essa variação vai dar 30 metros por segundo. Então, 30 metros por segundo. Ou seja, se eu pegar 108 dividido por 3,6, eu encontro 30 metros por segundo ao quadrado. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? A aceleração média que eu estou procurando é igual. Então, a velocidade final, pessoal, a velocidade final foi 30 metros por segundo. Então, vou colocar aqui 30 metros por segundo. E a inicial? A inicial foi 0 metros por segundo. O tempo final, pessoal, está aqui dizendo que o tempo final aqui foi 6 segundos. Então, o tempo final, 6 segundos, menos o tempo inicial, que foi 0 segundo. Aqui, se eu pegar 30 menos 0, vai ser igual a 30, olha, 30 metros por segundo. A aceleração vai ficar 6 segundos, a aceleração não, o tempo, 6 segundos. E agora eu vou dividir 30 dividido para 6, que é igual a 5. Então vai ficar 5 metros por segundo ao quadrado. Essa aqui passa a ser a aceleração. Então vamos para a questão de número 2.
A questão de número 2 é o seguinte: determine quanto tempo leva para um veículo que está a 72 km por hora parar completamente. Considere que sua desaceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado. Vou desaparecer aqui para que vocês possam responder e daqui a alguns segundinhos eu apareço. Pronto, voltei. Então vamos ver aqui se vocês conseguiram encontrar. Então, quando eu tenho aqui, pessoal, é o seguinte, ó, eu estou querendo encontrar dessa vez quanto tempo. Então eu vou aumentar aqui o meu lápis aqui porque ele está pequeno e eu vou aumentar para 33, ok. Então nós temos aqui o seguinte, ó, o que seria então a aceleração? A aceleração é igual à variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo. Só que nós estamos procurando aqui quanto tempo. Então, fazendo isso aqui, eu tenho que o intervalo de tempo é igual à variação da velocidade dividido pela aceleração. Tá certo? Ou seja, se eu pegar e multiplicar aqui o produto do meio pelos extremos, eu vou encontrar isso aqui. Então, quem seria aqui, então, a variação da velocidade? É a velocidade final menos inicial. O problema, pessoal, aqui diz o seguinte, considere que sua desaceleração. Então, primeiro eu vou pegar 72 km por hora e vou transformar em metros por segundo. Então, vou dividir por 3,6 e eu vou encontrar 20 metros por segundo. Tá certo? Agora, o que seria aqui a variação da velocidade? Seria a velocidade final menos inicial. Pessoal, velocidade final menos a velocidade inicial. Deixa eu ajeitar aqui. Seria a velocidade final menos a inicial. E nesse caso aqui, nós temos a aceleração. Então, vou apenas colocar aqui a aceleração média. Ou seja, estou procurando um intervalo de tempo. Pessoal, o tempo final, como foi desaceleração, desacelerou, o tempo final é zero, porque ele parou, tá certo? Menos, e vamos encontrar aqui o inicial, que era 20 metros por segundo. Ou seja, ele estava 20 metros por segundo e ele foi parando. Se foi desacelerando, então o nosso a nossa aceleração ela é negativa, tá certo, pessoal? Então, nós temos aqui agora, se eu pegar 0 menos 20 metros por segundo, vai ficar menos. Então, eu vou colocar 20 metros, né? Então, vai ficar por segundo. E se eu pegar aqui, olha, menos 5 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Aqui, pessoal, menos dividido para menos é mais. Eu posso cancelar esse e cancelar esse. Como eu posso cancelar também um segundo aqui. Então, vai ficar menos 20 dividido para menos 5 é igual a 4 segundos. Esse aqui foi o tempo para que o veículo pudesse parar completamente. Ok, pessoal? Até a próxima aula de física. Boa tarde.